Olá, pessoal do Reddit. Preciso de uma opinião sincera aqui, porque aparentemente eu sou o vilão da história. Vou dar o contexto antes que comecem a me crucificar. Tenho 56 anos, sou casado com minha esposa há 27 e temos duas filhas maravilhosas, ou pelo menos sempre achei que fossem. A mais velha tem 23 e a mais nova 22. Elas cresceram nesta casa, foram criadas com amor, dedicação e esforço, o pacote completo. Sempre fizemos de tudo para que tivessem uma vida melhor do que a nossa. Estudo particular, faculdade paga, carro usado para cada uma, apoio emocional, terapia quando pediram, viagens. Nunca fomos ricos, mas fizemos milagre com o que tínhamos. Cerca de um ano atrás, ambas começaram a trabalhar em tempo integral, uma em uma startup de tecnologia e a outra como fisioterapeuta recém-formada. Poucos meses depois, cada uma trouxe o respectivo namorado para morar com a gente. Eles perguntaram? Não. Mas também não foi exatamente uma invasão. Foi gradual. Começaram passando alguns dias, depois ficaram mais tempo, trouxeram roupas, computadores, depois começaram a receber entregas aqui em casa. Quando dei por mim, havia dois caras praticamente morando com a gente. E elas oficializaram. Ah, pai, o fulano vai ficar aqui por um tempo só até juntar uma grana. E eu pensei, ok, são adultos, trabalham, não vão dar trabalho. E realmente não deram. Eles são educados, ajudam a limpar, cada casal faz sua parte básica, cuidam de suas despesas pessoais, tipo carro, gasolina, seguro, mercado, embora o mercado seja um ponto que vamos chegar já já. A conta chegou, literalmente. Nos primeiros meses tudo seguiu mais ou menos bem. A gente até se divertia juntos às vezes. Mas lá pelo terceiro ou quarto mês comecei a notar um padrão. As contas começaram a subir, bastante. Antes, nossa conta de luz girava em torno de $180. Agora, em pleno inverno, quando o consumo costuma cair, veio $300. A conta de água dobrou. Gás, internet, tudo mais caro. Não é difícil entender por quê. Agora são 6 adultos em casa, 6 banhos por dia, 6 vezes mais roupas lavadas, 6 refeições por dia, 3 computadores ligados o dia inteiro, home office, 2 videogames, Netflix e ar-condicionado quase 24/7. Além disso, o mercado deles, que teoricamente era por conta própria, muitas vezes termina com a nossa comida desaparecendo. Frutas que minha esposa compra para nós somem da fruteira em 2 dias. Pacotes de arroz e feijão duram metade do tempo. A cerveja que eu comprava para o meu fim de semana aparece vazia no lixo no sábado de manhã. Eu ficava quieto. Preferia evitar o atrito. Mas a conta de luz foi a gota d'água. Então decidi escrever uma mensagem simples no grupo da família. Pessoal, a partir de agora as contas de casa serão divididas em 3 partes iguais. Cada casal paga 1/3. Exemplo, luz de 300 igual a 100 para nós, eu e sua mãe, 100 para filha 1 e namorado, 100 para filha 2 e namorado. A intenção era só essa: compartilhar um custo que claramente estava sendo dividido por todos. Nada de aluguel, nada de lucro, só dividir o que estava pesando. Mas aí, a merda bateu no ventilador. Minha filha mais velha respondeu em segundos: pai, isso é um absurdo. A gente já paga nossas coisas e agora você quer cobrar a mais? Não é justo. A mais nova foi mais emocional. Você está tratando a gente como inquilinos. Isso aqui é nossa casa também. Minha esposa, que geralmente me apoia, mandou: talvez a gente devesse ter conversado antes. E eu pensei: conversado? Eu precisava pedir permissão para sugerir algo óbvio. Respondi calmamente: gente, não estou cobrando aluguel. Só pedindo para dividir o que aumentou por causa do uso de todos. 50 por pessoa. Isso é menos do que vocês gastam em food num jantar. Só estou tentando ser justo. A resposta: mas a gente não pediu para nascer. Você é o pai, tem obrigação de nos acolher. Sim, eu ouvi essa frase, de 2 mulheres adultas, formadas, com empregos fixos. Me senti um idiota, um velho inútil que só serve para sustentar os outros. Mas segurei a onda. Fui até minha esposa depois, tentando conversar em particular. Ela, no entanto, estava dividida. Amor, eu entendo o seu lado, mas as meninas estão se sentindo expulsas. Você jogou isso em cima delas. Elas não esperavam isso agora. Respondi: expulsas? Estão com os namorados aqui dentro, com tudo o que precisam, e querem que eu banque tudo? Quando foi que elas viraram hóspedes vitalícios? E a situação piora. 2 dias depois da mensagem, o clima mudou. As meninas começaram a sair de manhã e voltar tarde. Não jantam mais com a gente. Um dos genros, sim, agora vou chamá-los assim, passou reto por mim no corredor. E o outro deixou uma indireta.
Se fosse para pagar a conta, eu tinha alugado um AP e teria privacidade. Ótimo. Que tal então? Minha esposa agora vive pisando em ovos. Ela não quer briga, mas também não quer vê-las indo embora brigadas. Só que ninguém veio conversar comigo diretamente. Ninguém chamou para uma mesa. Só rola passiva-agressividade. A verdade é que depois de tanta tensão, comecei a me perguntar, será que eu estou sendo duro demais? Será que cobrar um valor simbólico é tão errado? Eu nunca pensei que tentar ser justo me colocaria como um vilão. Mas é isso que parece. Por outro lado, fico pensando, se fossem meus pais, eu jamais deixaria eles bancarem tudo com 6 pessoas morando juntos. Eu me sentiria envergonhado. Eu ofereceria ajuda, sem ninguém pedir. Conversando com um amigo meu, ele levantou uma questão. Cara, será que elas não se acomodaram demais? Você deu tudo para elas, nunca pediu nada. Agora que você pede um pouco, a reação é desproporcional. Talvez o problema nem seja os $100. É psicológico. É a primeira vez que você colocou um limite. E aí caiu uma ficha dolorosa. Talvez eu tenha sido permissivo demais. Talvez eu tenha criado filhas que não aprenderam a diferenciar carinho de obrigação. E pior, talvez minha esposa sempre tenha sido leniente demais com isso também. Em outras palavras, estamos colhendo o que plantamos. Final, por enquanto. Hoje, o clima na casa é gelado. Quase não nos falamos. Minha esposa evita o assunto, as meninas se trancam nos quartos ou saem com os namorados. E eu fico no sofá me sentindo um intruso dentro da minha própria casa. Talvez eu esteja errado. Talvez eu devesse ter engolido mais essa. Mas a verdade é que não acho justo bancar adultos que já têm condição de dividir um pouco do fardo. Então eu pergunto, Reggie, sou o babaca? Pedi demais? Ou finalmente pedi o mínimo e descobri que minha família não estava pronta para isso? Oi, pessoal. Aqui é o mesmo pai de 56 anos que postou há algumas semanas sobre as filhas adultas e seus namorados morando em casa e achando um absurdo contribuir com as contas. Achei justo voltar aqui para dar um panorama do que aconteceu desde então. Muita coisa rolou. Teve DR, teve porta batida, teve choro, meu e delas, teve desabafo da minha esposa e uma reviravolta que eu sinceramente não esperava. Vamos por partes. Depois da postagem, o gelo. Nos dias seguintes àquela mensagem no grupo da família, o clima em casa ficou ainda mais tenso. Não era mais só cara feia, era quase um boicote. As filhas evitavam a gente o tempo todo. Quando cruzavam comigo no corredor, era só um oi seco, sem contato visual. Os namorados passaram a sair mais e, nos finais de semana, simplesmente desapareciam da casa, às vezes sem dizer nada. Minha esposa, coitada, tentou mediar, mas ficava no meio do fogo cruzado. Uma hora, dizia que eu tinha razão. Outra, que as meninas estavam magoadas com a forma como eu falei. Até entendo que talvez eu pudesse ter conversado antes. Mas, honestamente, alguém ali pensou em conversar quando decidiram trazer gente para morar sem perguntar? Um ponto de virada aconteceu quando notei que a mais nova começou a fazer compras de mercado só para ela e o namorado. Eles colocaram os produtos numa sacola térmica dentro da geladeira com uma etiqueta: não usar. Parecia uma república de universitário brigado. A mais velha também trocou a senha do notebook da sala, que era compartilhado, e levou o Chromecast para o quarto. Ou seja, guerrinha passiva-agressiva nível hard. Eu estava decidindo se confrontava de vez ou se começava a pensar em alternativas, tipo cobrar aluguel de verdade ou até sugerir que saíssem. Mas minha esposa me pediu um favor. Antes de você explodir ou tomar qualquer decisão, vamos tentar fazer uma reunião com todos. Só uma vez. Todo mundo na sala de frente. E assim fizemos. No domingo seguinte, convoquei todos para uma conversa na sala. Ninguém queria vir. Mas eu fui firme. Se vocês moram aqui, essa conversa é obrigatória. É a nossa casa. E eu sou o dono dela. Vocês vão ouvir e depois falam o que quiserem. E assim começou a sessão mais tensa da minha vida. Comecei explicando tudo com calma. Que o aumento de gastos era real, que não havia julgamento pessoal contra ninguém e que $50 por pessoa por mês não era um absurdo. Disse que nunca quis cobrar aluguel, mas que a realidade estava mudando e eu não conseguia mais arcar com tudo sozinho. A filha mais velha, que normalmente é a mais racional, explodiu. Você quer transformar nossa casa num ambiente de cobrança? A gente já vive num mundo que sufoca a gente todo dia. Você era nosso porto seguro. A mais nova foi mais emocional. Você parece que quer expulsar a gente. É como se estivéssemos atrapalhando a sua vida.
Nesse momento, minha esposa, que até então estava calada, começou a chorar. Disse que estava cansada de ser mediadora, que também se sentia usada, que também percebia a geladeira esvaziando e a casa virando um espaço dividido, não um lar. Foi doloroso ouvir isso sair da boca dela, que sempre passou pano. Mas foi o que quebrou a barreira. E, surpreendentemente, os genros falaram. Um deles, o da filha mais nova, pediu desculpas. Disse que realmente estavam abusando sem perceber. Que a intenção nunca foi essa. E que ele mesmo tinha sugerido dividir os custos meses antes, mas a namorada disse que eu nunca cobraria nada. O outro, mais reservado, disse que achava estranho viver ali sem contribuir, mas que ficou com medo de mexer em vespeiro. Foi aí que entendi. O problema não era só sobre contas, era sobre limites familiares que nunca foram bem definidos. Depois de muita conversa, decidimos o seguinte. As contas continuarão sendo divididas em 3 partes iguais, como eu havia sugerido originalmente. Além disso, cada casal ficou responsável por revezar as compras de mercado semanais. Uma semana é comigo e minha esposa, na outra, uma das filhas, depois a outra. Todos terão tarefas fixas, quem limpa a cozinha, quem cuida da lavanderia, quem tira o lixo. E o principal, esse arranjo não será para sempre. Demos um prazo de 6 meses para cada casal organizar suas finanças e buscar independência. Não obrigatoriamente para saírem, mas para estarem prontos para isso. A partir daí, podemos renegociar. Ou passam a pagar um valor fixo de aluguel, abaixo do mercado, ou buscam um canto para chamar de próprio. As meninas ficaram visivelmente desconfortáveis, mas aceitaram. Talvez porque sentiram o impacto emocional em mim e na mãe delas. Talvez porque perceberam que a coisa era séria. Ou talvez porque, pela primeira vez, nós dois agimos como adultos em vez de pais serviçais. Desde essa conversa, o clima melhorou. Não está 100%, mas melhorou. Voltei a ver minha esposa sorrindo. As meninas passaram a cozinhar mais vezes para todos, não só para os namorados. Até a Netflix na sala voltou a funcionar. Tivemos até uma noite de pizza em família, a primeira em 2 meses. Mas o mais importante, percebi que a verdadeira questão aqui era crescimento. Elas estavam presas naquela ideia infantil de que casa dos pais é refúgio eterno, onde o tempo não passa e nada muda. Só que muda. A gente envelhece, cansa e quer respeito. Reflexão final. Reddit, eu não sou perfeito. Talvez eu tenha falhado lá atrás, mimando demais, evitando confrontos, resolvendo tudo, mas também aprendi que nunca é tarde para ensinar o valor da reciprocidade, mesmo aos filhos. E sabe do que mais? Me sinto mais leve. Pela primeira vez em anos, a casa parece ter ordem. Não porque controlei tudo com regras, mas porque impus um limite com amor e firmeza. Se você está lendo isso e tem filhos adultos em casa, converse, explique, diga o que você sente. Não espere acumular frustração. Ser pai é também ensinar a sair do ninho com dignidade dos 2 lados. Obrigado a todos pelas palavras, críticas e conselhos. De verdade. Até a próxima. Ou não, com sorte. Um pai menos cansado, mas mais respeitado.